No Web News de hoje, nós vamos falar sobre os migrantes que estão desaparecendo dos abrigos lá no Reino Unido, enquanto o governo está querendo limitar as leis europeias de direitos humanos. Sobre o Canadá, que entrou no ranking internacional dos países mais atrativos para expatriados. Sobre os Estados Unidos, onde o governo quer ver o histórico das redes sociais antes de permitir a entrada de turistas. A gente vai falar também sobre o caso da brasileira, parente da porta-voz do Donald Trump, que foi presa pelo ICE e que agora foi solta sob pagamento de fiança. E também sobre casos de prisão e deportação envolvendo cidadãos estadunidenses. E é claro que a gente vai falar sobre o assunto do momento, né? Um assunto que está explodindo, que é o Trump Gold Card, que é o cartão de residência nos Estados Unidos que está sendo vendido pelo presidente Donald Trump. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um Web News. Hoje é domingo, dia 14 de dezembro de 2025. O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura e hoje eu estou usando uma camiseta gola V, manga curta, né? Camiseta, gola V cinza escura, com boné que é preto atrás e cinza na frente. Tipo assim, a frente dele, a aba dele são cinzas. Eu faço a audiodescrição para que as pessoas que não podem ver possam pelo menos saber quem elas estão escutando. Eu quero te pedir para você nos seguir nas redes sociais, gente, tanto o canal quanto a mim. As redes aparecem na tela para vocês. Pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem nesse canal e compartilharem esse canal com as pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esse assunto de imigrante e imigração. Pedir também para você comentar, tá, gente? Porque comentar ajuda o algoritmo a divulgar a gente para mais pessoas e eu tô precisando disso, tá bom? Bom, gente, vamos começar. Eu espero que a sua semana tenha sido ótima. Vamos começar uma nova semana, então antes disso quero te desejar tudo de melhor, tá? Então vamos lá, gente. A gente vai começar falando sobre o Reino Unido, tá bom? Porque lá as coisas estão um pouco complicadas. Deixa eu colocar para vocês aqui na tela. Essa matéria é do The Guardian, tá, gente? Tudo que eu vou falar tá baseado nessa e o link tá na descrição do vídeo, como todas as matérias que eu costumo falar, tá? Vou até colocar essa imagem maior aqui, porque mostra aqui uns refugiados chegando num barco, né, assim, num bote, provavelmente pelo Canal da Mancha, né? Pois é, gente, é que o país passou a apoiar oficialmente uma proposta para limitar a aplicação das leis europeias de direitos humanos, principalmente quando essas leis são usadas para barrar deportações e políticas migratórias. E essa posição do Reino Unido veio a público no dia 10 de dezembro agora, né, de 2025, em uma reportagem do jornal britânico The Guardian, que é justamente esse que está na tela e cujo link está na descrição do vídeo. Segundo o jornal, o governo britânico se juntou a países como a Itália e a Dinamarca, que já vinham defendendo essa mudança, né? Inclusive eu falei aqui alguns web news atrás sobre o Reino Unido querer se espelhar na Dinamarca, que é conhecida por ser bem restrita para a questão de imigração, né? E essas leis vêm da chamada Convenção Europeia de Direitos Humanos. Esse é um acordo antigo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial para garantir direitos básicos contra abusos do Estado. E entre esses direitos estão, por exemplo, não ser deportado para um país onde a pessoa corre risco de vida, o direito ao julgamento justo e a proteção contra detenções arbitrárias. Quem interpreta e aplica essas regras é a Corte Europeia de Direitos Humanos, que fica na cidade de Estrasburgo, na França. Quando um governo europeu toma uma decisão, como tipo deportar alguém, essa decisão pode ser questionada nessa corte. Em vários casos, essa corte manda suspender as deportações, reverter decisões ou mudar políticas. E é aí que tem reclamação, né? O que alguns governos europeus vêm dizendo é o seguinte, de forma bem direta: essas decisões estão indo longe demais. Na visão deles, tribunais internacionais estão travando políticas migratórias mesmo quando essas políticas foram aprovadas por governos eleitos. Então, na prática, eles dizem que os direitos humanos estão sendo usados como ferramenta jurídica para impedir deportações.
E quando esses países falam em limitar ou conter as leis de direitos humanos, eles não estão falando que vão acabar com esses direitos. O que eles estão falando e o que eles defendem é reduzir o poder da Corte Internacional de interferir em decisões nacionais. Em outras palavras, menos decisão do Tribunal Internacional e mais decisão do próprio governo, né? Então, esses países meio que não estão tendo autonomia ali nesses casos aí que eles estão reclamando. O Reino Unido enfrenta forte pressão interna por causa de imigração irregular e pedidos de asilo. Nos últimos anos, várias decisões judiciais barraram planos do governo britânico de deportar imigrantes, inclusive acordos com outros países. E, ao apoiar essa proposta, o governo sinaliza que quer mais autonomia para endurecer regras migratórias, mesmo que isso signifique reduzir proteções legais. Além do Reino Unido, países como a Itália, a Dinamarca e alguns países do leste europeu também estão defendendo essa mudança, viu? Todos eles enfrentam cenários parecidos. Pressão migratória, opinião pública, né, mais resistente, uma opinião mais dura, e o crescimento de partidos que pedem menos imigração. Se essa ideia ganhar força, os efeitos eles podem ser bem concretos. Os governos eles teriam mais facilidade para poder deportar imigrantes, rejeitar pedidos de asilo, manter pessoas detidas por mais tempo, implementar políticas migratórias mais rígidas. Quem critica alerta que isso enfraquece a proteção de pessoas vulneráveis e pode abrir espaço para abusos. Isso é muito importante para a imigração, né? Essa discussão é importante porque ela mostra uma mudança clara de clima político na Europa. A prioridade ela deixa de ser a proteção máxima ao indivíduo, né? E passa a ser controle, soberania e segurança. O Reino Unido, mesmo fora da União Europeia, decidiu se alinhar a esse movimento. Isso não é um caso isolado. Vários países europeus eles estão revisando leis, endurecendo regras, estão buscando formas de reduzir o impacto jurídico nos direitos humanos sobre imigração. E o debate de fundo ele é bem simples, né? Quem manda mais, quem que é? Quem que tem mais poder? Os tratados internacionais ou os governos nacionais? É a pergunta que eles querem, né, resposta. É a pergunta para a qual eles querem resposta. Quem que vai mandar mais, né? Nosso país, a nossa soberania ou esse tribunal aí, né, gente? Então, assim, tem mais detalhes na descrição, tá, gente? Inclusive, tá tudo na ordem, tá, gente? Eu noticio aqui, eu reproduzo aqui para vocês durante o programa, na ordem que tá lá na descrição do vídeo, tá? Então, vocês vão poder lá conferir a matéria. Eu sempre digo o seguinte, pega essa matéria, às vezes tem mais links, tá, gente? Não tem só um, vai ter muita coisa aqui, tem uns 5, 6 links. Olha todos, pesquisa também por conta própria para poder saber mais e tal, porque eu acho que vale a pena. A gente sabe que está acontecendo muita coisa no Reino Unido, como em vários outros lugares. Eu tenho noticiado aqui, reproduzido, né, no caso, as notícias que eu encontro, e o mundo realmente está mudando. Tem bastante foco na questão imigração, alguns chamam de problema, outros chamam, né, de apenas uma situação. Enfim, o Reino Unido está passando por isso, e tem mais coisa rolando lá, viu, gente? Tem mais coisa rolando no Reino Unido. Só preparando aqui para vocês. Deixa eu deixar minha tela grande. Eu posso até usar. Está um pouco lento isso aqui, é melhor ficar quieto. Pois é, gente. Ainda no Reino Unido, gente, migrantes estão desaparecendo de hotéis todos os dias no Reino Unido. Tipo assim, como assim, né? Olha aqui, essa matéria do Irish Sun, tá, gente? Tem aqui aqui a matéria, ó. Vocês vão poder conferir todos os detalhes que vocês quiserem. E aí eu vou deixar aqui com alguma dessas fotos abertas, porque aqui são supostamente centros de imigrantes, tá? Então vocês podem ver todos os detalhes aqui. Eu vou deixar... Será que vai funcionar? Deixa eu abrir essa foto e deixar aqui. Aproveitar que ela está com censura. Enquanto isso, eu continuo aqui. Segundo um denunciante interno, que a gente chama de whistleblower, tá, gente? Migrantes estão desaparecendo de hotéis todos os dias no Reino Unido, sem que o governo saiba exatamente para onde eles estão indo, quem eles são e o que acontece com eles depois.
A denúncia foi publicada em dezembro agora, nesse mês, né, de 2025, pelo jornal britânico The Sun, com base no relato de um whistleblower, que seria tipo um denunciante, tá? Uma testemunha, alguém que resolveu contar. Whistle é apito, tá, gente? Blower é que assopra o apito. Então, sei lá, um denunciante, quem alerta, tipo assim, sabe? O whistleblower é alguém que trabalha, essa pessoa, né, trabalhou dentro do sistema e decide denunciar falhas graves, irregularidades ou riscos à segurança. Segundo essa fonte, o sistema de acomodação de imigrantes no Reino Unido está fora de controle. O que está acontecendo na prática lá o Reino Unido vem usando hotéis para acomodar solicitantes de asilo enquanto seus pedidos são analisados. Inclusive, eu acho que uma dessas imagens que aparece aqui, tinha uma dessas imagens que parecia que era de fato um hotel. Depois vocês podem conferir ali, tá, gente? Aqui eu clico. Aqui, ó, tá vendo? Tem até o nome aqui de um hotel, ó. Não tá abrindo? Ah, abriu. There we go. Aqui tem, tá vendo? Ó, vou deixar essa imagem aqui. E vai trocando aqui também, ó. Pronto, era isso que eu tava tentando. Olha ali um dos barcos, olha. Ah, vou deixar aqui, que aqui fica até melhor. Então, esses hotéis deveriam funcionar como alojamentos temporários e com algum nível de controle. O problema, segundo o denunciante, é que pessoas simplesmente somem, desaparecem. Elas saem dos hotéis e não retornam. E em muitos casos não há registro claro, não há acompanhamento e não há resposta rápida do governo. E isso é grave, né, gente? Por vários motivos. Primeiro, do ponto de vista humano, essas pessoas ficam fora de qualquer sistema de proteção, sem acompanhamento, sem apoio e vulneráveis à exploração. Segundo, o ponto que a gente vê aqui é o ponto de vista do próprio Estado, né? Porque o governo perde completamente o controle sobre quem entrou, quem está no país ou onde essas pessoas estão. E o terceiro, do ponto de vista político, isso alimenta o discurso de que o sistema migratório está quebrado. Esse whistleblower, o que ele falou sobre o sistema? Segundo ele, o caos não é exceção, é rotina. Ele afirma que todos os dias há desaparecimentos e que os hotéis não têm estrutura nem pessoal, nem orientação clara para lidar com isso. O resultado é um sistema caro, improvisado e ineficiente. O Reino Unido, gente, enfrenta há anos uma crise no sistema de asilo. O número de pedidos, né, cresceu demais, os processos são lentos e o governo passou a usar hotéis como solução emergencial. Hoje esse modelo custa milhões de libras por dia para os cofres públicos e mesmo assim não garante controle, nem integração, nem solução de longo prazo. E segundo a reportagem, o governo britânico reconhece dificuldades, mas afirma que trabalha para melhorar o controle e acelerar decisões. Críticos dizem que isso não resolve o problema central. Um sistema que acolhe sem planejar, controla mal e empurra pessoas para a informalidade. Esse tipo de denúncia aumenta a pressão sobre o governo. De um lado, cresce a cobrança por mais controle e deportações. De outro, organizações alertam que a falta de estrutura coloca vidas em risco. O resultado é um debate cada vez mais polarizado. E essa denúncia escancara algo muito importante. O problema não é só migração, é gestão. Quando o sistema falha, ninguém ganha. Se nem o Estado, nem a sociedade, nem os próprios migrantes, nenhuma dessas pessoas vão conseguir ganhar nada. Ninguém vai ganhar. Todo mundo vai perder. Todas essas pessoas. E de fato, a coisa complica, né? Tá bagunçado, né, gente? Tá um caos. E é verdade, né, gente? Gestão. Gestão muda tudo. Aqui tem algumas coisas, olha, era um protesto sobre o governo estar usando hotéis como lugar para isso, né? Para poder acomodar pessoas que estão aguardando decisão do governo. Ah, entendi. Aparentemente essa aqui seria a pessoa de costas que denunciou, gente, o whistleblower, ou popularmente chamado X9, né? Tem aqui todos os detalhes, tá, gente, para vocês entrarem e verem ali as informações. Gente, isso é preocupante mesmo, porque assim, né, essas pessoas, pensando na parte humanitária, que é um dos pontos ali, né, essas pessoas ficam de fato sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de recurso, e a possibilidade de isso causar mais problemas para o país é muito grande, gente.
É muito grande. E acontece em muitos lugares, tá, gente? A gente vai falar, inclusive na próxima, que a gente vai falar alguma coisa sobre o Canadá, mas existem realidades, assim, nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países, onde a gente percebe pessoas que foram, né, aceitas pelos países como refugiadas, né, pediram asilo e tal, e não tiveram oportunidades, não tiveram como se construir ali, de repente até porque o país nem está na melhor condição, na melhor situação para poder receber essa pessoa e para oferecer para essa pessoa uma possibilidade de futuro melhor. Então, aí entra essa questão do problema da gestão, né? Então tem que pensar mesmo o que fazer, como fazer, e aí que eu acho que vem toda essa movimentação que está rolando no mundo inteiro sobre esse assunto de imigração, né? Como eu falei antes, alguns veem como problema, outros veem como apenas uma situação, mas de qualquer maneira, acho que o que está em comum em todas as situações, a gente vai ver mais coisas aqui também, é que alguém precisa sentar e pensar direito em como fazer, sem ignorar a humanidade das pessoas, sem ignorar a autonomia dos países, sem ignorar tudo, né? Vamos, primeiro aí, na minha opinião, seria a causa humanitária, mas realmente ir a fundo, sabe, gente? Porque existem muitos problemas nesse assunto, tá? Existem, assim, eu me formei em imigração no Canadá, né? Então eu sou formado consultor de imigração, eu não pratico, mas existe um índice de fraude, de mentira muito grande. Inclusive, um dos motivos que eu não quis seguir minha carreira como consultor de imigração, honestamente, era para não ficar ouvindo ladainha de gente querendo enganar o sistema, tá? E eu não saberia administrar isso, eu sou uma pessoa muito correta e eu não conseguiria. E realmente acontece demais, tá? E não estou falando só de Brasil, tá, gente? As pessoas têm mania às vezes de falar assim, o brasileiro é malandro, o brasileiro não sei o que, gente. É também, mas tem gente de todo mundo, viu? E eu sou formado na área, eu sei do que eu estou falando. É muita mentira. Tem gente que pede refúgio e mente com situações descaradamente. Tem profissionais para ajudarem essa pessoa a mentir. Tem gente que escolhe ficar no país de uma situação sem a menor necessidade para poder apelar no último para a causa humanitária, sendo que é mentira. Isso existe. Então isso tudo vai gerando peso no sistema e causando problemas. E aí acaba prejudicando pessoas que de fato precisam. Então, assim, a gestão é muito importante. Tem vários exemplos, sabe? Eu fico pensando assim, por exemplo, no caso do Canadá, existem várias situações, mas um exemplo é tipo assim, a pessoa vai aplicar para estudar num tipo de instituição de ensino, vai ter acesso a tal benefício de permissão de trabalho, para si ou para o cônjuge. Para o cônjuge não vai ter. Aí teve uma época que estava rolando uma brecha, que ninguém explicava o porquê, a lei dizia uma coisa, mas faziam outra. Nesse assunto aí de permissão de trabalho aberta para cônjuge, tá? E aí quem reproduz a lei vai reproduzir tudo certinho e tal, mas tinha muita gente fazendo por essa brecha e estava recebendo a tal da permissão de trabalho aberta e com isso conseguiu residência permanente e cidadania, inclusive, para o Canadá. E isso, na lei, seria fraude, de acordo com o que seria a lei. Porém, como que você diz que a pessoa cometeu fraude se quem está sendo pago para analisar, ou seja, quem está cuidando da gestão desses processos, aprovou? Porque a pessoa não mentiu. A pessoa aplicou lá, o tipo de instituição de ensino que eu estou indo é esse aqui. Eu estou pedindo isso e aquilo. E as pessoas são passíveis de erro. É que nem sempre é erro, tá, gente? Muita gente sabe muito bem o que está fazendo e vai por causa da brecha. Aí o governo simplesmente vai lá e aprova aquilo, ou seja, erro de gestão. Vai querer punir a pessoa que aplicou? Aí existe o pensamento, agiram de má fé porque estava escrito lá que não dava. A pessoa aplicou mesmo assim. Tá, eu não concordo, digamos assim, talvez eu não fizesse, mas, independente disso, não é papel do governo ir lá e travar e recusar e impedir? Se o governo liberou, para mim, na minha opinião, anula ali o BO. O governo viu e aprovou, então assim, isso é questão de gestão. Então eu te dei um exemplo muito próximo da minha realidade pela questão de eu trabalhar com educação no Canadá, e agora, né, para os outros países também, mas pelo fato da minha formação na área de imigração do Canadá e eu ter uma empresa na indústria de educação internacional. Então assim, isso é um exemplo bem simples de problema de gestão, onde aí quem é culpado? Foi a pessoa que aplicou indevidamente ou o funcionário do governo ali que está sendo pago para fazer um trabalho bem feito e simplesmente viu ali as informações e resolveu aprovar? Ou seja, não olhou direito, não está trabalhando direito. Vai culpar quem? Então, na minha opinião, problema aí de gestão. E a sua opinião? Qual que é a sua opinião? Aí eu mencionei um pouco aqui sobre o Canadá, porque agora a gente vai falar sobre o Canadá, tá, gente? Porque ele entrou aí para um grupo de países mais atrativos para expatriados. Deixa eu colocar na tela para vocês. Um novo relatório internacional
coloca o Canadá entre os países mais atrativos do mundo para expatriados, ao lado dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Itália e Espanha. Aí eu já vou explicando desde o começo, gente. Isso aqui não é sobre acolhimento humanitário, não é sobre imigração fácil e não é discurso político. É sobre oportunidade real para estrangeiros que circulam pelo mercado internacional, tá? É diferente. O levantamento foi feito e divulgado em dezembro, esse mês, né, de 2025, pelo portal internacional Travel and Tour World, que é esse que está na tela. Olha ali, ó. É esse que está na tela para vocês vão poder ir lá e conferir todos os detalhes. E esse relatório analisa dados ligados a mercado de trabalho, capacidade de absorção de profissionais estrangeiros, qualidade de vida, infraestrutura, mobilidade internacional e condições práticas para viver fora do país de origem. Ou seja, é um ranking, né, de pragmatismo, não de narrativa, tá? Quando o relatório fala em expatriado, ele está falando de um perfil muito específico. O profissional estrangeiro que muda de país por oportunidade, não por desespero, por necessidade, tá, gente? É gente, né, que vem para trabalhar, para empreender, para estudar, para assumir cargos qualificados, ser transferida por empresas ou construir carreira internacional. Não é o mesmo perfil de imigrante vulnerável, tá? E misturar essas duas coisas gera a análise aí e o entendimento completamente equivocado sobre o relatório, tá? Os Estados Unidos aparecem nesse ranking, gente, por um motivo muito simples: mercado. Concentração de empresas globais, polos de inovação, salários altos e oportunidades profissionais. Isso não significa política migratória amigável, tá? Os Estados Unidos vivem hoje uma das fases mais duras da sua política migratória moderna, com detenções, deportações rápidas e vigilância pesada, né? Então, assim, a gente sabe o que está acontecendo ali. Só que mercado é mercado, e o relatório mede isso, não mede empatia, ele mede mercado. E aí, o Canadá entra nesse grupo por um conjunto diferente de fatores. Além de oportunidades profissionais, o país ainda mantém estruturas claras de imigração, caminhos para residência permanente e políticas de integração. É tudo muito bem explicado, sabe? Mesmo com cortes, mesmo com limites e ajustes recentes, o Canadá ainda oferece algo que poucos países oferecem, que é a possibilidade real de ficar, de se estabelecer e de virar residente, não apenas trabalhar temporariamente. E isso pesa muito, né, gente, nesse tipo de ranking. E aí tem também a Austrália e a Nova Zelândia. Elas aparecem pelo mesmo motivo, tá? Mercados organizados, demanda por mão de obra qualificada e políticas migratórias que, apesar de rígidas, são previsíveis. Ou seja, quem entra sabe pelo que está esperando. Isso é ouro, né, gente, para o imigrante e, no caso aí, para o expatriado. E aí a Itália, a Irlanda e a Espanha entram nessa lista porque elas estão passando por um movimento claro, né? População envelhecendo, falta de trabalhadores e a necessidade urgente de atrair estrangeiros. Esses países eles vêm criando vistos, rotas de residência e facilidades para profissionais e estrangeiros com renda. Não é bondade, isso é importante entender, é necessidade econômica. Esse relatório, gente, ele não está dizendo que esses países são paraísos para imigrantes. Ele não está dizendo que a imigração está fácil. Ele não está dizendo que os direitos estão garantidos. O que ele está dizendo é o seguinte, apenas uma coisa: entre os países desenvolvidos, esses ainda oferecem alguma viabilidade prática para quem vive fora do próprio país. E esse ranking surge, né, no momento em que o mundo inteiro está fechando as portas, endurecendo as regras e polarizando a imigração. Por isso, aparecer bem posicionado hoje não é sinal de abertura ampla, é sinal de menor fechamento relativo. E nesse cenário, o Canadá ainda consegue se destacar. Então, né, gente, esse relatório fala de onde ainda dá para viver, trabalhar, circular como imigrante, né, como estrangeiro. E o Canadá aparece forte porque ainda entrega estrutura, né, gente? É isso, os Estados Unidos aparecem por causa do peso econômico. E aí eu acho assim, o recado está bem claro, imigração virou estratégia, não virou acolhimento. Então é isso que esse relatório fala. Eu achei muito interessante trazer aqui para vocês. E realmente, tá, gente? É porque a gente vê tanta coisa acontecendo nas redes sociais e tudo isso, e as pessoas acham que certos endurecimentos se aplicam para todos os casos. E não é bem assim. E realmente não é bem assim,
porque tem os profissionais extremamente qualificados, né? Até no caso do Canadá, eu trabalho no setor de educação, então o Canadá é o nosso maior destino, né? Porque a minha empresa é canadense. Hoje a gente, inclusive, vai aproveitar aqui a deixa. Se você estiver querendo fazer intercâmbio, entre em contato com a Build Education, vai aparecer para vocês aí um QR Code que vai te levar para o WhatsApp da empresa e também o e-mail é info@buildeducation.ca. E o WhatsApp tá aí o número para vocês, que é mais 1-437-433-4566, mas escaneando o QR Code você também vai ali para a mensagem do WhatsApp. E hoje em dia, por exemplo, dependendo do curso que a pessoa quer fazer, vou falar do exemplo do Canadá, tá? Mas isso acontece com vários outros países também. As pessoas estudam para adquirirem uma profissão no Canadá ou aperfeiçoarem-se numa profissão que já tem, né? Melhorarem, adicionarem a profissão. E hoje, para ter a permissão de trabalho aberta depois dessa formação, a maioria dos cursos vai exigir áreas específicas de formação. Então não é mais igual 2 anos atrás. Qualquer curso num college público, por exemplo, de um diploma, por exemplo, daria permissão de trabalho aberta após a graduação, que é uma permissão aberta, né, sem limite de horas e etc., para a pessoa trabalhar e acumular experiência de trabalho válida para aplicar para a imigração. Agora, no caso dos colleges públicos, tem cursos específicos. Tá? Então, contratar uma consultoria como a Build Education faz toda a diferença, inclusive nesse sentido, tá? Para a gente escolher para você, alinhar ali a sua expectativa, a Build Education alinhar a sua expectativa com a realidade do país. E aí, por quê? Porque são cursos que têm demanda, que aí o governo quer oferecer a permissão de trabalho aberta para a pessoa que graduar destes cursos, para que ela possa aí preencher, suprir, né, ajudar a suprir a demanda do mercado de trabalho que está defasada, está faltando gente, as pessoas envelheceram, o Canadá também tem uma população de muitas pessoas idosas, então muita gente se aposentando e tal, então assim, existe uma demanda muito alta, então as pessoas acham que acabou e não acabou. O que aconteceu é que eles estão deixando bem claro para quais cursos é importante ir, entendeu? Então, mesmo que o curso seja um mestrado, por exemplo, pode ser um mestrado, a pessoa fazendo um mestrado, ela vai ter acesso à permissão de trabalho aberta após a formação, vai ter acesso à permissão de trabalho aberta para o cônjuge, mas dependendo do mestrado que ela for, porque já que é um curso de nível muito mais alto, pode ser que não tenha tanta demanda assim naquela área que ela está querendo estudar. Mas por ser mestrado, ela vai ter acesso a esses programas, a esses benefícios aí de imigração, né? E já os colleges públicos são ensino superior também, só que não são mestrado, às vezes até tem curso de mestrado lá, tá? E a gente tem que avaliar tudo isso junto ao Ministério da Educação, inclusive, também, e ao Departamento de Imigração, para ver se está tudo alinhado ali para o que a pessoa quer. Mas normalmente os colleges públicos, então, por terem cursos como níveis tecnólogos, pós-graduações também, tem também graduações, aí eles, por serem um tipo de instituição de ensino que não são uma universidade, por exemplo, eles têm áreas específicas de cursos que eles podem oferecer para estudantes internacionais que vão trazer elegibilidade para essas permissões de trabalho que eu falei, tá? Então é bem interessante. E aí onde eu falo sobre essa questão de gestão, né? A gente falou sobre gestão ali na questão do Reino Unido, mas aí a gente tem aí, nesse caso também, ou seja, não está fechado, o Canadá não está fechado, só que existem aí as situações específicas para ter mais chances de sucesso, tá, gente? E aí, é claro, trabalhar no país depois da graduação, por que eu nem expliquei, né? Depois de graduar, para quê? Para adquirir experiência de trabalho válida, para aplicar para algum programa de imigração daquele país. Então, se for por causa de uma profissão com alta demanda no país, as chances de conseguir a residência permanente são muito maiores, entendeu? Então é bem interessante. Bom, então entre em contato logo com a Build Education se você quiser estudar no Canadá ou em outro país também, a gente checa se a gente tem parcerias lá, tá? Então agora a gente vai começar a falar sobre os Estados Unidos, né, gente? Então agora a gente começa a falar dos Estados Unidos, as notícias que a gente vai falar agora são relacionadas a ele, tem coisa bem doida acontecendo. Então vamos lá, e essa notícia que eu vou começar, ela é muito importante porque ela afeta turismo, viagens e até eventos internacionais. O governo Trump está propondo que turistas que hoje entram nos Estados Unidos sem visto tenham que revelar até 5 anos de histórico de redes sociais antes da viagem ser autorizada. Mas calma, gente, isso ainda não está valendo, mas já está em discussão oficial. Então, é o seguinte,
como que funciona hoje, né? O que, que pode mudar, ou quem que será afetado? Vamos ver isso. É o seguinte, essa proposta veio a público no dia 10 de dezembro de 2025, quando jornais como o The Guardian, o Reuters, o G1, inclusive, e a ABC Austrália divulgaram documentos do próprio governo estadunidense. No dia 11 de dezembro de 2025, a agência Reuters confirmou que a proposta foi publicada no Federal Register, que é basicamente o diário oficial dos Estados Unidos. Ou seja, não é um boato, tá, gente? É uma proposta formal do governo. Hoje, cidadãos de mais de 40 países entram nos Estados Unidos sem precisar de visto por até 90 dias para turismo ou para negócios. Isso acontece por causa do Visa Waiver Program, que significa em português o programa de isenção de visto. Tá? Nesse sistema, a pessoa só precisa preencher um formulário online, que é chamado de ESTA, que é tipo ESTA, né, que se escreve, que é a sigla para Electronic System for Travel Authorization, que nada mais é do que uma autorização eletrônica de viagem, tá, gente? É tipo um ETA do Canadá, e agora lá do Reino Unido também tem. É tipo isso. Então a pessoa responde perguntas básicas, paga uma taxa pequena e, se aprovado, embarca. Desde 2016, o formulário do ESTA, né, até pergunta sobre redes sociais, tá? Mas isso sempre foi uma coisa opcional. Mas aí o que o governo está querendo fazer? O que o governo Trump quer fazer é tornar isso obrigatório. Pois é, pela proposta, turistas teriam que informar todas as contas de redes sociais usadas nos últimos 5 anos. Além disso, elas teriam que informar todos os números de telefone usados nos últimos 5 anos e todos os endereços de e-mail usados nos últimos 10 anos, mesmo que eles não usem mais. Em alguns casos, gente, também seria necessário fornecer informações detalhadas sobre familiares. Tudo isso antes da viagem, ainda estando no processo do ESTA. Essas informações, elas seriam analisadas então pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. E na prática, isso também envolve o CBP, que é o CBP, que é o Customs and Border Protection, que é a Polícia da Fronteira dos Estados Unidos. E quem decide se você entra ou não no país são eles, tá? Aquele pessoal que está lá na fronteira, tipo o CBSA Officer no Canadá, o oficial ali do aeroporto quando você chega, essa pessoa. O objetivo declarado pelo governo é usar esse material para uma análise de segurança, olhando comportamento, histórico e possíveis riscos. O governo diz que isso é para aumentar a segurança nacional, mas críticos afirmam que isso abre espaço para uma invasão de privacidade, monitoramento de opinião pública e até censura indireta, já que as postagens antigas podem ser interpretadas fora de contexto. Outro ponto importante: especialistas alertam que isso pode afastar turistas, especialmente em um momento em que os Estados Unidos se preparam para receber grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2026. Só que assim, gente, isso ainda não está valendo, tá? Ainda não está em vigor. Como a proposta foi publicada no Federal Register, ela entra agora num período de consulta pública, normalmente de cerca de 60 dias. Depois disso, o governo pode ajustar o texto, aprovar a regra, adiar ou até enfrentar ações judiciais, que eu nem duvido, tá? Ou seja, é algo real, é oficial, mas ainda está em discussão. Em discussão é ótimo, ainda está em discussão. Se essa regra entrar em vigor, viajar para os Estados Unidos sem visto, né, os países aí que podem, vai deixar de ser algo simples, né? O turista vai precisar pensar no que já postou na internet. Já foram pensar nisso, gente? O que já postou? Né? E aí o Canadá é meio que isso, né? É um desses países aí que é muito simples de ir para os Estados Unidos. A gente, inclusive, entra pelo mesmo quando chega ali nos Estados Unidos, a plaquinha fala assim: cidadãos estadunidenses e canadenses por aqui. Tava assim, né? Vamos ver. Vou passar por isso em janeiro. Vamos ver. Aí você tem que lembrar, tem que pensar no que já postou nas contas antigas, não é nem na conta que a pessoa já tem, nas contas antigas, é bem doido, nos e-mails antigos, nos telefones antigos, tudo isso antes de comprar a passagem, né? E mesmo assim a autorização pode ser negada, né? Então a pessoa vai fazer isso tudo e mesmo assim pode ter a autorização negada. Aí é claro, né, para o brasileiro que precisa de visto, porque às vezes tem brasileiros que têm dupla nacionalidade e tal, né? De um país que está dentro dessa lista aí de mais de 40 países que não precisam. Pode acabar afetando também, né?
Então, para o brasileiro, gente, vai continuar sendo, de acordo pelo que está escrito nessa regra, vai continuar sendo necessária a aplicação para o visto, tá? Mas tem pessoas que têm cidadania italiana, portuguesa e tal, e que acabam usando disso para poder viajar com mais facilidade pelos Estados Unidos. Então isso tem chances de ser comprometido, se for o seu caso. Já pensou, gente, mostrar... Gente do céu, o que ia acontecer com a minha, né? Com as minhas redes sociais. Porque assim, né? Os países, eles fazem, eu já canso de falar isso, o que eles quiserem ali, né? No que eles, com as autonomias que eles têm para organizar seus sistemas de imigração. Mas eu não concordo com a maneira violenta de se fazer isso, como infelizmente a gente tem visto acontecer. Aí, nesse caso, por exemplo, dos Estados Unidos, acontece em mais lugares, tá, gente? É que a gente fala demais sobre os Estados Unidos, todo mundo vê muita coisa sobre os Estados Unidos, mas acontece em mais lugares também, viu? Pois é, gente. Ainda nos Estados Unidos, você lembra que eu falei sobre uma brasileira que foi presa pelo ICE e que ela era parente da porta-voz do Trump? Pois é, tem atualizações sobre esse caso, tá, gente? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês também. Uma brasileira que é ligada à atual porta-voz do Donald Trump foi presa nos Estados Unidos por autoridades de imigração e agora foi solta por fiança por decisão de um juiz. O caso dela voltou a ganhar repercussão no dia 8 de dezembro agora, quando a justiça americana determinou sua soltura mediante o pagamento de fiança. A confirmação foi divulgada por veículos como o UOL, o G1, o CNN Brasil e depois repercutida pela CNN International nos Estados Unidos, que é inclusive o que está aqui na tela, tá, gente? Isso daqui eu deixei bem no lugar certo, que eu vou dar um play daqui a pouco, um pouquinho aqui no vídeo dela, tá? Essa brasileira se chama Bruna Ferreira, gente. Ela não ocupa nenhum cargo no governo, mas tem uma ligação familiar com a porta-voz da Casa Branca, que é a Karoline Leavitt. A Karoline Leavitt é a porta-voz, né, a press secretary oficial do presidente Trump. É ela quem fala com a imprensa em nome do governo americano. Na thumbnail até eu coloquei a foto dela. E aquela mulher loura, gente, que fala lá todas as informações para a imprensa, é essa mulher. A ligação entre as duas é familiar. É o seguinte, a Bruna é mãe do sobrinho da porta-voz de Trump. Ou seja, existe um vínculo direto com a família da principal porta-voz do governo dos Estados Unidos, né? A prisão dela aconteceu no dia 12 de novembro, quando a Bruna estava indo para New Hampshire, para buscar o filho dela de 11 anos na escola, tá? Aí os agentes do ICE a abordaram e levaram ela para um centro de detenção em Revere, perto de Boston. Ela chegou... Quando a Bruna foi para os Estados Unidos, né, ela chegou em 1998, quando ela tinha 6 anos de idade, com visto de visitante. O governo está afirmando que ela deveria ter deixado o país em 1999, mas ficou e que desde então vive como imigrante sem status definitivo. Ela chegou inclusive a obter o DACA, né, aquele DACA, um programa que protege jovens trazidos na infância, e estava em processo para conseguir o Green Card. Na justificativa oficial para a detenção, o governo dos Estados Unidos classificou a Bruna como Criminal Illegal Alien, citando uma antiga acusação de agressão. A defesa da Bruna rebate e afirma que ela não tem nenhum histórico criminal. O advogado diz que não há provas para sustentarem essa acusação. E nessa entrevista da CNN, que está aqui na tela, ela diz que nem multa de trânsito ela tem, gente, e que tudo foi muito estranho, porque o oficial que a abordou não estava com o rosto coberto, né, não estava com máscara, como normalmente os agentes do ICE estão, e ele chegou perguntando para ela de cara se o nome dela era Bruna. Ou seja, como que o oficial sabia que o nome dela era Bruna, onde ela estaria e em qual horário? Né? É estranho. E a Bruna, então, gente, o filho dela, como eu falei, tem 11 anos de idade e o filho vive com o pai, que é o irmão dessa mulher que trabalha com o Trump, da porta-voz da Casa Branca. Então, ela tem um filho com o irmão dessa mulher. Os detalhes completos do processo não foram divulgados publicamente, mas o caso entrou rapidamente no radar por causa da ligação com a Karoline, né? Então, a mulher trabalha na Casa Branca e tal. O juiz responsável pelo caso decidiu que a Bruna poderia responder ao processo em liberdade mediante pagamento de fiança, cujo valor, inclusive, eu não encontrei, tá, gente?
E fiança nos Estados Unidos funciona como uma garantia financeira, tá? A pessoa paga um valor determinado pela justiça e, em troca, ela não fica presa enquanto o processo continua. Só que isso não significa absolvição. Não significa que o caso acabou e não garante que ela poderá permanecer no país. Significa apenas que ela não representa risco imediato e pode aguardar os próximos passos fora da detenção. O processo ele está ligado ao sistema de Immigration Court, que é a corte de imigração, né? Que são os tribunais ali de imigração nos Estados Unidos. Esses tribunais eles são administrativos ligados ao Departamento de Justiça e não funcionam exatamente como tribunais criminais comuns. Neles, o juiz decide se a pessoa pode permanecer no país ou não, ou decide se vai regularizar o status ou não, ou se ela vai ser deportada. Inclusive, o Departamento de Imigração do Canadá, a não ser que a pessoa tenha algum crime, tipo assim, como ele está sendo cuidado, o caso está sendo cuidado pelo Immigration Court, de cara meio que já fica meio que evidente que de fato, talvez aí ela não tenha esse suposto crime de agressão, tá? Então, quando tem um crime do Código Penal no Canadá, tá? O exemplo do Canadá, aí vai para a corte criminal realmente. Quando não, quando é uma coisa ali de imigração que vai ter uma audiência e tal, o nome dado para a pessoa que seria o símbolo ali do juiz, né, é membro, tá? Que é tipo a autoridade ali que vai tomar a decisão como se fosse um juiz. A gente chama de membro, não de juiz. Então realmente é uma coisa separada. No caso do Canadá também é uma coisa separada. Então aí o consultor de imigração ele pode representar o cliente, caso chegue a esse nível, diante desta corte de imigração. Estou falando do Canadá, tá, gente? Aí se caso uma pessoa tem um crime assim do Código Penal, aí ela precisa de um advogado. São coisas separadas. E nem todo advogado é especializado em imigração, né? Porque o curso de direito é o curso de direito. E aí eles exercem, no caso do Canadá, por privilégio. Eles são formados em direito e ali eles têm algum conteúdo de imigração, mas eles não foram exclusivamente preparados para a imigração como o consultor de imigração foi. Estou falando novamente nesse exemplo que eu estou dando do Canadá. Só para exemplificar que são realmente cortes diferentes, tipo no Canadá. Então, talvez, já que a matéria explica que o caso dela está sendo tratado pela Corte de Imigração, então isso pode significar que, de fato, o crime de agressão nunca existiu. Senão, eu imagino que ela estaria sendo... o caso seria tratado pelo Tribunal ali de Justiça Criminal, né? Enfim, a defesa argumentou que a Bruna tem vínculos familiares que não representa risco de fuga e que poderia cumprir qualquer exigência judicial. Esses argumentos foram aceitos pelo juiz para permitir a soltura sob fiança. O fato de envolver alguém ligado à família da porta-voz, né, da Casa Branca, gerou questionamentos sobre como as regras estão sendo aplicadas e se haveria ali algum tratamento diferenciado pelo fato do parentesco. Mas até agora não há indicação oficial de interferência política no caso, tá? E aí nem nesse sentido aí. Aparentemente ela está sendo tratada como todo mundo seria mesmo. Mesmo solta, gente, a Bruna ainda terá que comparecer às audiências, cumprir as condições impostas pelo juiz e aguardar a decisão final do Tribunal de Imigração. Pois é, e aqui tem a matéria para vocês, ó. Eu vou colocar só um pedacinho, porque eu sei que, né, senão o CNN vai acabar comigo. Será que vai? Deixa eu ver aqui. Pior é que eu dei play. Se travar aqui, para eu fechar isso aqui... Bom, travou. Eu não vou esperar não, tá, gente? Aí vocês podem conferir aí no link que está na descrição do vídeo, tá? Todos os detalhes. Deu um barulhinho aí, mas eu consegui cortar a tempo. Todos os detalhes da matéria sobre a Bruna, tá? Pois é, nossa, gente, imagina. É porque assim, esse pensamento de... Será que com ela ia acontecer algo assim? Assim, gente, meio que tá parecendo que alguém denunciou, não tá? Tipo, meio que tá na cara. Aí ele sabia onde que era a escola do menino. Onde ela ia buscar o filho, né? Meio que tá na cara. O nome dela. Então ela foi denunciada. E de repente as pessoas devem pensar assim, mas com ela não vai ser assim, né? Porque o filho... Tipo assim, o filho dela é sobrinho da fodona, né? Tipo assim, lá do Trump, da mulher que é a imagem do Trump na hora de comunicar com a imprensa. Mas aí eu não sei, né? Enfim, eu também pensaria que talvez com ela não fosse acontecer nada assim. Pois é, gente. Agora eu vou falar de uma novidade que tá dando o que falar no mundo da imigração americana, tá? Então assim, a minha pergunta é, você quer morar nos Estados Unidos? E se você pudesse comprar
se você pudesse comprar a sua permanência lá nos Estados Unidos? Uhum. Eu vou falar do chamado Trump Gold Card. E muita gente está chamando isso de visto de $1 milhão. Mas a verdade é que não é só um cartão, não é só um visto, né? E não funciona como os programas antigos. Vou colocar para vocês aqui a imagem que espalhou-se pelo mundo, né, neste momento. Tudo começa no dia 19 de setembro de 2025, quando a Casa Branca publica uma Executive Order, que nada mais é do que uma ordem direta assinada pelo presidente dizendo como os órgãos do governo devem agir. Ou seja, não é uma lei votada pelo Congresso, tá, gente? É uma decisão presidencial. Depois disso, em 10 de dezembro de 2025, veículos como a Reuters, a BBC, a CNN e o The Guardian confirmaram que o programa saiu do papel. E no dia seguinte, dia 11 de dezembro, entra no ar, isso que está aqui na tela para vocês, o site oficial trumpcard.gov, com as regras e os tipos de cartão. Então vamos lá, vamos ao principal, que é o Trump Gold Card, que é para pessoa física, que é esse aí que está na tela, inclusive, tá, gente? Na prática, ele é uma rota acelerada para a residência permanente nos Estados Unidos, baseada exclusivamente em money, dinheiro. E funciona assim. Primeiro a pessoa paga uma taxa de $15 mil para o governo dos Estados Unidos. Esse pagamento vai para o DHS, que é o Department of Homeland Security, que é o Departamento de Segurança Interna do país. Depois disso o governo faz o chamado vetting, vetting, que é um pente fino, né, completo da vida dela. Eles checam se a pessoa tem antecedentes criminais, problemas migratórios, origem suspeita de dinheiro, ligação com crimes ou qualquer coisa que represente risco para os Estados Unidos. E aí, se você passar por tudo isso, aí sim vem a parte pesada. Você faz uma simples contribuição, gente, que eles também chamam de gift, que é tipo assim um presentinho. Isso significa uma doação direta de nada mais e nada menos que $1 milhão. Você faz essa doação para o governo dos Estados Unidos. Dólares americanos, tá, gente? Estadunidenses. Mas atenção, gente, isso não é investimento, não volta, não rende, não gera negócio. É dinheiro que você entrega realmente, ó, pum, entregou. Pegou assim $1 milhão, igual essa pedra minha aqui, que deve valer isso, né? E passou, toma, tá aqui, toma, para vocês. E pronto. E aí o que? Segundo o próprio Trump, o Gold Card é basicamente um Green Card, só que melhor. Green Card é o nome popular do status de residente permanente legal nos Estados Unidos, tá, gente? Então, na prática, isso permite morar, trabalhar e viver legalmente no país sem prazo curto de validade. Então, o Gold Card é esse que está na tela, ele seria mais ou menos isso. É claro que vocês entram aí no site, que está na descrição do vídeo, tá? Caso você tenha interesse em aplicar, está na descrição do vídeo também. Aí agora vem a versão para empresas, tá, gente? Que é o Corporate Gold Card, que é um corporativo, um cartão corporativo. Aqui, quem paga é a empresa americana que quer trazer ou manter um profissional estrangeiro. O processo é bem parecido. A empresa paga $15 mil de taxa inicial, passa pelo mesmo processo de checar ali os antecedentes criminais, etc. E depois faz uma contribuição singela de $2 milhões por funcionário. O detalhe que chamou a atenção é o seguinte: se esse funcionário sair da empresa, o site oficial, que é esse que está na tela, ele informa que o valor principal pode ser reaproveitado por um outro profissional, pagando apenas taxas adicionais. Essas taxas aparecem como taxas de manutenção e também essa maintenance fee é uma taxa anual de manutenção e também tem uma transfer fee, que é uma taxa para transferir o benefício para outro funcionário. Então esse é o corporativo, tá? E aí tem o Platinum Card. O Platinum Card aparece no site como Coming Soon, que seria tipo assim, em breve. Ele aparece aqui, deixa eu ver se eu mexo aqui para vocês, gente. Pronto, olha aqui, ó. Ali, ó, Coming Soon, tá vendo? Trump Gold Card, tá aqui. Aqui, porque esse aqui é para indivíduos, tá vendo? Para pessoas físicas. Aí tem o Trump Gold Card e tem o Platinum Card. Deixa eu explicar o Platinum Card primeiro. O que a imprensa divulgou até agora é que ele custaria algo em torno de $5 milhões, permitiria ficar longos períodos nos Estados Unidos e possivelmente não pagar imposto sobre a renda obtida fora do país. Só que atenção, os especialistas dizem que esse modelo pode precisar de aprovação do Congresso estadunidense, ou seja, pode ser que não seja do jeito que foi anunciado, tá?
Então, olha só. Até tá falando aqui, gente, ó. Tá dizendo aqui, ó. Depois de receber 15 mil de taxa de processamento, aí uma contribuição, olha aqui, gente, tá dizendo já aqui, ó, de 5 milhões. Não é nem o site de notícia, que é o próprio site mesmo do Trump. Então, aí aqui é para as pessoas, para indivíduos, né? E para business, clica aqui, ó, for business, aí vai falar sobre o corporate card, tá vendo? Então depois vocês podem entrar aí no site. Aí como que era antes, né, gente? Ai, desculpa, eu jurava que eu não ia rir. Ai, é porque eu olho pra esse cartão. Desculpa, meu Deus, não era pra eu rir. Aí antes, como que era e como que vai ser a partir de agora, tá? Ai, ai. Ai, gente, desculpa. Antes, o principal caminho por dinheiro era o visto EB5, que foi criado lá em 1990. Nesse modelo, a pessoa. Ai, desculpa, gente. Nesse modelo aí, a pessoa precisava investir em empresas, criar empregos e cumprir várias exigências. O Gold Card, o Gold Card, ele muda completamente essa lógica, tá, gente? Aqui não precisa abrir empresa, não precisa empregar ninguém, é só pagar, tá, gente? Você pega lá os seus US$ 1 milhão e paga, tá bom? Pagamento direto pro governo. E aí vem aquela coisa, será que isso aí ajuda no quê, né? A parte mais importante é a seguinte, isso não dá cidadania automática da gente. Mesmo com o Green Card, a pessoa continua sujeita às regras normais do USCIS, que é o órgão de imigração dos Estados Unidos. Para virar cidadão, o processo chamado de naturalização, né, a pessoa precisa geralmente morar como residente permanente por 5 anos, passar boa parte desse tempo fisicamente nos Estados Unidos, não abandonar a residência e manter um histórico intacto assim sobre a questão de crime, essas coisas, tá? Não fazer nada. O Gold Card ele encurta o caminho até o Green Card, mas ele não pula a fila da cidadania, tá? Então assim, gente, resumindo, o Trump Gold Card cria a Gold Card é cartão ouro, tá, gente? Então é tanto que tá aí, né, ó, douradão, olha, grandão. Deixa eu deixar aqui numa posição melhor. E é legal, gente, deixa eu mexer, olha lá que legal. Você mexe no site, ó, tá assim. Aí você clica aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá, vamos fingir que a gente vai aplicar. Ai, meu Deus, será que vai travar? Pra que eu apertei Apply Now? Pronto. Aí você escolhe aqui, ó, gente, qual o cartão que você quer individual. Você quer o Gold, o dourado. Você quer o Platinum, que ainda não tá pronto, ó. Coming soon, ainda não tem, né? E tem o Corporate. Pronto, aí você vai aplicar. Vamos clicar no Individual. Aí vai explicar pra você aqui, ó. Você já põe os seus dados aqui. E e aqui você já vai para pagamento, gente. Interessante, né, menino? Pronto, eu fui entrar aqui, eu não sei voltar. Bom, enfim, né, gente? Então, resumindo, né, o Trump Gold Card cria uma das rotas de imigração mais caras da história dos Estados Unidos. Ele acelera a residência permanente, mas transforma a imigração em algo acessível só para quem tem muito money, muito dinheiro. E o que você acha disso, gente? O que você acha do cartão dourado do Trump? Né? O que você acha? Não tinha que ser laranja? Bom, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. E aí, gente? Tá, agora que eu já me recompus, né? A gente agora vai começar a falar, continuando nos Estados Unidos, né? Mas a gente vai falar sobre um caso mais chato, que foi um homem de origem somali. Semana passada eu falei que os Estados Unidos, que o Trump, né, falou que não quer ninguém da Somália lá, que eles são fedorentos, que eles são lixo, né? Ele falou isso. E aí essa semana rolou aí coisa contra uma pessoa somali, tá? Deixa eu deixar na tela para vocês aqui. A matéria é do Sahan Journal, eu vou explicar para vocês aqui. Mas é esse rapaz aqui, tá, gente? O homem de origem somali é detido pelo ICE em Minneapolis, mesmo sendo cidadão estadunidense. Tá? No dia 9 de dezembro, agora, semana que passou, de 2025, um homem de origem somali foi abordado e detido temporariamente por agentes do ICE, a imigração, né, estadunidense, no bairro Cedar Riverside, em Minneapolis. Segundo a reportagem do Sahan Journal, esse que está na tela, ele afirmou diversas vezes ser cidadão dos Estados Unidos e chegou a oferecer documentos de identidade, mas mesmo assim ele foi colocado em algemas, né,
dentro de um carro algemado, colocado dentro de um carro algemado. Horas depois, a identidade dele então foi confirmada e ele foi liberado sem qualquer acusação formal. E tem um vídeo, tá, gente, que a gente vai ver aqui no X. No X, deixa só eu limpar aqui. Ah, calma, pera. Então aqui, ó, esse aqui é o rapaz, tá, gente? Então tem aqui, ó, vocês podem conferir aqui todos os detalhes. Como eu falei para vocês, quando eu venho trazer alguma coisa aqui, uma das exigências que eu tenho nas minhas pesquisas é que eu tenha a fonte da informação. Então eu não vou dar furo nenhum de notícia de nada aqui, eu vou só compartilhar aquilo que foi publicado, mas é primordial para mim eu mostrar de onde que eu tirei a informação, tá? Porque se por acaso tiver alguma informação, olha, eu não sabia nem que tinha isso aqui. A gente vai ver aqui. Peraí, tomara que funcione. What's your name? I wanna... What's your name? Ai, não consigo abrir. What's your name? Qual que é seu nome? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? I'm American. What's your name? I'm American. What is your name? What is your name? What is your name? O cara tá gritando, ele tá dizendo que ele é cidadão. Eu vou querer ver, gente, peraí, porque tem um lugar... Mas peraí, ó, então aqui tem a matéria, vocês podem olhar, vai ter também o vídeo ali, eu nem tinha visto que o vídeo tava aqui, tá? Mas eu vou abrir lá no X, mas é esse rapaz aqui, vocês viram que ele que tá na imagem mesmo. Deixa só eu pegar aqui, rapidinho. Fechar esta e abrir esta. Que bom que tem, né, menino? Let's go back. Aqui está. Então tem aqui, a conta que postou foi essa, tá, gente? Então aí, tá ali. Ah, porque aqui eu consigo fazer isso, ó. Eu consigo abrir assim, ó, entendeu? Eu vou tentar baixar um pouco, porque deve ter ficado eu gritando e o negócio falando e tal. Vamos ver. What's your name? 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 Qual que é seu nome? What's your name? Qual que é seu nome? What's your name? What's your name? I'm American. Eu sou americano. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Eu sou um cidadão. I'm a citizen. What's your name? What's your name? Aí o cara tá falando que ele é cidadão americano. Inside this. Call 911. Call 911. Ligue pro 911. Call 911. O que é aquilo que o cara tá mostrando? Levaram o cara, mesmo o cara gritando que ele era US citizen. Pois é, gente, então deu pra ver de fato, né? O fato é real. E é o seguinte, gente, eu sempre fiquei pensando assim, tá, mas o povo não gosta, né, de ser abordado e tal, mas por que existe tanta resistência em, tipo, mostrar os documentos e tal? É porque é o seguinte, eu não sabia, tá? E se eu tiver errado também, gente, pode me corrigir, não tem problema. Mas aparentemente o cidadão estadunidense ele não é obrigado a se identificar com documentos de cidadania de fato. Parece que a lei os protege, bastando que eles apenas afirmassem que são. Aí é lógico que vocês viram como que o rapaz é, né? O que será que fizeram esses agentes do ICE abordá-lo para poder questionar a cidadania dele? O que vocês acham? Vou deixar no ar assim. O que será? O que é o físico dele ali? Que infelizmente a gente vê no mundo inteiro acontecer, mas por que será? Que esse cara não está parecendo ser estadunidense não, na cabeça desses agentes, né? Pois é, então é por isso, e eu não entendi, eu falei, nossa, por que o pessoal fica tão revoltado? Se a polícia para e pede ID, identidade, você mostra os IDs e pronto, né? Aí pelo que eu entendi, não está escrito isso ali, inclusive na matéria, tá? Parece que nesses assuntos de imigração eles não são obrigados a se identificar como estadunidenses. Se eu tiver errado, não tem problema, podem me falar, tá? E aí me manda a informação oficial também, tá? Porque eu gosto de ver isso. Inclusive, eu acho que eu poderia ter olhado isso, é que não deu tempo. Você viu que prenderam o cara, né, gente? E ele é original da Somália, né? Mas é cidadão estadunidense.
Complicado, hein? Aí, horas depois, ele foi solto. E assim, gente, isso tá acontecendo demais, tá? É muita gente que é cidadão. Tem um cara que eu falei aqui, deve ter um mês já, acho que foi um mês atrás, que é um ex-veterano, né? Ou seja, ele serviu lá no Exército ou na Marinha dos Estados Unidos. E ele estava indo trabalhar, inclusive numa fazenda de cannabis, legalmente, tudo certinho. E aí ele viu uma manifestação, não tinha como avançar, ficou parado com o carro esperando, porque ele tinha que ir trabalhar. Só que aí os agentes do ICE vieram, quebraram o vidro do carro dele, abordando, e ele falou: eu sou o cidadão e eu sou o veterano, eu sou ex-militar. Mesmo assim, ele foi preso. Tem aqui, tá? Tem aqui. Aliás, eu vou procurar para ver se vocês quiserem saber, porque vai ter aqui, porque o que eu vou falar agora vai ser sobre um cidadão nascido nos Estados Unidos, que inclusive foi deportado, tá? Mas assim, eu fiquei chocado, assim, porque ele foi preso, ele ficou dias preso lá na cadeia do ICE, perdeu o aniversário das filhas e tal, sendo cidadão nascido nos Estados Unidos e ex-veterano, e veterano, ex-militar, gente. O cara mesmo falando isso. E parece que a lei diz que quando a pessoa se identifica assim, que não seria obrigado comprovar nesse tipo de situação. Você está na rua. Eu vou comprovar o que agora? Tem driver's license, né? A coisa de dirigir e tal. Enfim. Parece que a revolta das pessoas estadunidenses é essa. Mas eu pelo menos estou acostumado não estou acostumado a ser abordado, né? Mas se a polícia me parasse no Brasil, no Canadá, o que fosse, me mostra o seu ID, eu ia pegar o meu ID e ia mostrar. Então, pelo que eu entendi, o que gera indignação seria isso. But I don't know. E aí, gente, eu vou falar então sobre um vídeo que eu postei ontem no canal, né? Que foi no Web Relatos, que foi sobre um cidadão estadunidense nascido nos Estados Unidos, que foi deportado. Olha só o meu canal ali, olha. É esse vídeo aqui, tá, gente? Vocês puderem entrar lá dar uma olhada, esse foi o vídeo que eu postei ontem. Agora eu vou tentar achar esse do cara que eu falei que... não, ele vai estar no Web News. Ele vai estar num dos Web News. Esse cara aqui, ele era veterano, né, do Exército, vai estar no Web News. Será que eu acho aqui rapidinho para vocês? Cadê Web News? Aqui. Será que eu vou achar? Pera aí. Porque ele vai estar na capa, com certeza. Aqui, ó, esse vídeo aqui, gente, ó. Inclusive dá uma ajuda ali, gente, na questão de visualização. Tá mutado. Não tá mutado. Pause. É esse vídeo aqui. Enfim, é aquele vídeo ali. Me arrependi de clicar aqui já. É nesse vídeo aqui que vai ter, tá, gente? Deixa eu fechar aqui. Essa história sobre esse cara, esse veterano que foi preso, tá? Mas o motivo de eu ter vindo aqui não foi esse. Quase que eu faço besteira aqui. O motivo que eu vim aqui foi para falar para vocês sobre o vídeo que eu postei ontem. Para vocês irem lá e darem uma força. Darem uma força lá. Que é sobre esse rapaz, cidadão, que foi preso, foi deportado para Tijuana. E ele tinha problema cognitivo, gente. Problema de saúde. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Meu Deus. Esse aqui, ó. Cidadão nascido nos Estados Unidos, deportado. E aqui são que o YouTube faz podcast também, tá, gente? Depois dá uma olhadinha lá. É interessante para saber sobre o que aconteceu. Pois é, né, gente? As confusões deste mundo que Deus fez de imigração, hein? E aí, o que você achou dessas notícias? Você sabia sobre essas coisas? Você estava acompanhando? Você sabe de alguma outra coisa que tenha acontecido que acho que eu poderia ter comentado aqui? Me fala. Curta aí, gente, por favor, esse vídeo. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais, porque eu fico repostando umas coisas engraçadas lá, inclusive, também, tá, gente? E a partir de agora já vou começar a colocar teasers. Eu comecei nessa semana que passou. Teasers, vídeos curtos e tal, falando sobre os programas que estão entrando no ar aqui, tá? E siga nas redes sociais, siga o canal também, siga também o podcast Imigrante Web. Ele é o podcast, ele vai... Sabe essa história que eu falei ali, que eu quis mostrar para vocês, do rapaz nascido nos Estados Unidos que foi deportado? Ele, cidadão de nascença, né? Nascido... Esses web relatos, eles aparecem aqui no YouTube em formato de vídeo, mas eles aparecem em formato de áudio no podcast Imigrante Web, lá no Spotify
ou nas plataformas de podcast da Apple, tá bom? Vocês podem conferir os episódios. Então é o mesmo conteúdo, só que de áudio. E agora lá tá até rolando negócio de vídeo também, tá, gente? Eu acho que eu até postei esse último em formato de vídeo lá no Spotify, tá? No Spotify também, tá bom? Gente, curta esse vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui para me ajudar realmente a fazer esse vídeo chegar a mais lugares. Muito obrigado por todo o apoio. A gente vai se falar ainda, eu vou colocar um vídeo aqui nessa semana, para a semana que vem, tá? E provavelmente ele deve ser mais curto, ou com menos notícias, ou com algum resumo de algumas notícias. Eu ainda estou vendo como que vai ser, porque eu vou viajar, mas os web relatos vão seguir aqui. O ano que vem está chegando, né? Mas eu venho aqui com mensagem ainda de final de ano, de Feliz Natal e etc. para vocês, tá bom? Muito obrigado por todo o apoio. Nós nos vemos na semana que vem. E que a semana de vocês seja incrível e que você conquiste tudo que você está buscando para sua vida, tá bom? Muito obrigado, gente, e até semana que vem. Tchau.